Olá, como vai? Aqui é o Edu. Nessa aula aqui eu vou te mostrar um pouquinho sobre a função numSemana no Excel. Como o próprio nome sugere, né, ela traz pra gente o número da semana de uma determinada data. Então, analisando uma determinada data, obviamente dentro daquele ano, o Excel vai retornar qual é o número da semana correspondente a essa data. Então aqui como exemplos, né, a gente tem algumas datas aqui do ano de 2023, então a semana a qual essas datas pertencem. Só que, claro, a gente pode ir um pouquinho além também, isso vai depender muito dos seus propósitos dentro do seu arquivo aí. Por exemplo, dá para calcular um intervalo de semanas. Então, se eu tenho uma data 1 e uma data 2, eu consigo calcular, por exemplo, né, quantas semanas existem aí de intervalo. Então vamos lá, não existe muito segredo, tá? Então aqui, ó, vou calcular a semana dessa data aqui, 15/6/2023. Eu vou começar digitando numSemana, tá? É interessante você notar que esse num aqui ele tem acento, tá? Então você tem que colocar um acento aqui no U, certo? numSemana, e ela tem basicamente dois argumentos, sendo o único obrigatório, obviamente, a data, né? Que a gente chama de número de série, então toda data é um número de série. E tipo retorno, tá? Vamos colocar aqui primeiramente a data. A data a gente quer aqui a data de B3, né? Que é onde está justamente a nossa data. Lembrando que aqui no número de série da data, a gente sempre tem que colocar a data através de uma referência, né? Através de uma célula que já contém uma data, ou então digitar essa data através de uma função de data, para o Excel reconhecer ela realmente como data e não como texto, tá? Então, como a gente está utilizando uma referência de célula aqui, que já contém uma data, então tá tudo certo, tá? B3 aqui, ponto e vírgula. O tipo de retorno ele é opcional, porque por padrão a semana inicia no domingo para o Excel, certo? Mas é interessante que a gente coloque isso aqui para evitar problemas depois, né? Claro que existem semanas que podem ser iniciadas em outros dias, né? Como por exemplo segunda-feira. Ou então a gente pode criar semanas diferentes que se iniciam no meio, por exemplo na quarta, na quinta, ok? Mas aqui a gente vai colocar o número 1 aqui, mostrando para o Excel que a semana começa no domingo, tá? Para ele ter a certeza então de que o número da semana vai ser retornado corretamente. Então vamos colocar o 1 aqui como argumento do tipo retorno. Fecha parênteses aqui, dá um Enter, simples assim, tá? Semana número 24, a gente vai utilizar um auto-preenchimento aqui para o Excel fazer os cálculos das demais datas. Por exemplo, você percebe aqui, ó, que a semana, que o dia 1º, né, de janeiro pertence à semana número 1, e aqui o dia 31/12, que é o último dia do ano, pertence à semana número 53. E aí, claro, é possível fazer alguns cálculos com essa função. Por exemplo, quantas semanas passaram de uma determinada data até hoje? Ou quantas semanas faltam para uma determinada data, certo? E aqui a gente vai calcular então um intervalo de semanas, de uma data até outra. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui? O número da semana de uma data menos o número da semana de outra, tá? Então, o número da semana da data final, que no caso seria a data posterior aqui, que estaria em F3, né? Ponto e vírgula 1 aqui, para a gente utilizar o domingo como dia inicial, né? Menos o número da semana da data inicial, da primeira data aqui no caso, que é dia 16/4, em E3. Ponto e vírgula 1 para o dia da semana domingo, fechou parênteses aqui, certo? Então aqui a gente tem um intervalo de 23 semanas. Então entre essa data, 16/4 e 25/9, existe um intervalo de 23 semanas. Vamos colocar aqui dia 26/12, por exemplo, agora a gente tem 36 semanas. Por exemplo, se a gente quisesse calcular o intervalo de semanas de uma determinada data até a data de hoje, por exemplo, de forma automática. Então, ao invés de a gente utilizar uma data fixa, a gente colocaria simplesmente a função hoje. A gente poderia utilizar a função hoje aqui dentro, né? Ou então, da data de hoje até uma data futura. Então, a gente poderia usar a data de hoje, né? A função hoje como data inicial e uma data futura depois, né? Fixa. E aí o Excel calcularia automaticamente, dia após dia, né? Quantas semanas faltariam até essa data. Enfim, o importante é conhecer a didática e, claro, aplicá-la de acordo com os seus propósitos aí dentro do seu arquivo, tudo bem? Bom, esse arquivo está disponível para download, link aí na descrição do vídeo, caso você queira baixar e treinar no seu Excel. Caso tenha alguma dúvida ou observação a fazer, fique à vontade na área de comentários e eu te encontro então numa próxima aula, ok? Até lá então!